Muitas denúncias foram feitas no período dessa pandemia e várias delas foram confirmadas pela Justiça, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, e muitas dessas denúncias estão em andamento. Já viraram processos, né, que estão andando na Justiça Federal, porque o dinheiro da Covid é um dinheiro federal. E aqui para nós, né? Amanhã ou depois, ou essas pessoas serão absolvidas, ou vamos ter aí gente graúda presa no estado de Pernambuco. Gente graúda presa. Eu estou com a deputada estadual Priscila Krause, parlamentar, que chamou atenção para essas situações que estavam acontecendo aqui em Pernambuco, levou o assunto à Procuradoria da República e também apresentou várias outras denúncias sobre contratos emergenciais para a pandemia. Agora, recentemente, aquela situação das camas hospitalares. E aí nós já tivemos aí contratos milionários, dinheiro vadiando para tudo quanto é canto e a justiça correndo atrás do prejuízo. Eu estou com a deputada, vamos conversar com ela ao vivo. Deputada, bom dia. Bom dia, Cardinô. Bom dia a todos os seus ouvintes da Interativa. Sempre bom estar falando com você para esclarecer e trazer informações seguras para a população. Não, deputada, a senhora acredita que até depois daquele parecer do Tribunal de Contas do Estado, é como se desse uma autenticação que a Anvisa mesmo não deu para respirador que só servia para porco? A senhora acredita que ainda vai alguém para a cadeia nesse caso aqui no estado, não? Cardinô, eu acredito que exista, sim, essa grande possibilidade. Aquela questão do Tribunal de Contas foi, inclusive, uma grande saia justa, né? O que é que aconteceu? Você tinha uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas, muito bem feita, pelo corpo técnico do tribunal, onde apontava todas as irregularidades, inclusive documentos falsos, carimbos forjados, montagem de processo pós-compra, né? Assim, depois de tudo estar comprado, de estar pago, aí você vai montando, né? Se montou o processo de trás para frente. Aí culminou no desfazimento do contrato, do distrato, devolve o dinheiro, aquela confusão no meio maluco entre Juvanete e a Secretaria de Saúde. E aí o Tribunal de Contas, órgão que eu tenho todo o respeito, e assim, principalmente pelo seu corpo técnico, tenho respeito pelos seus conselheiros, mas ficou muito feio porque o conselheiro relator, o conselheiro Carlos Neves, que é o conselheiro, inclusive, mais recente do tribunal, colocado acho que Carlos Neves está lá há 2 anos, no máximo, 3 anos por aí, passou por cima do relatório e convenceu alguns dos seus pares de que não, aquelas coisas que estavam ali apontadas não eram importantes. Nem o fato de não ter o aval da Anvisa, nem o fato de não ter seus testes concluídos, nem o fato do processo ter sido forjado, né? E aprovou esse relatório. Agora, aprovou essa operação no Tribunal de Contas do Estado, volto a dizer, a despeito de todo o trabalho do corpo técnico. Agora, vale dizer que na mesma semana que aquela foi o caso da Operação Apneia, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia, ou seja, efetivou a denúncia contra os responsáveis, transformando vários deles em réus, inclusive o ex-secretário, o braço direito, que é o Felipe Bittencourt, em réu, e mais, ganhou um prêmio um prêmio nacional dado aos órgãos de fiscalização por aquela operação. Ganhou os prêmios do Ministério Público Federal,
o Ministério Público de Contas, que faz parte do Tribunal de Contas, ganhou um prêmio nacional pelo esmero, pela competência, pelo detalhamento da denúncia. Então, esse processo, ele segue na Justiça Federal. A defesa dos acusados utilizaram, inclusive, o voto do relator do Tribunal de Contas para, mais uma vez, pela milésima vez, solicitar a incompetência da Justiça Federal e colocar para a Justiça Estadual esse processo. E, mais uma vez, a Justiça Federal, o TRF5, negou isso, disse, a competência, acabem com essa história, a competência é aqui, da Justiça Federal e pronto, vocês vão ser investigados, continuar sendo investigados pelo Ministério Público Federal e julgados pela Justiça Federal. Porque eu vou dizer, viu, se eu fosse o presidente do Tribunal de Justiça, eu tinha mandado um recado, eu já tinha dito, parem de fazer isso, porque tá feio, feio. Vocês ficarem tentando trazer para a Justiça Estadual. Qual é a diferença? Os atos ilícitos são os mesmos que vão ser julgados. Então, qual é a diferença de ser julgado pela federal ou pela estadual? Ô, deputada, eu não sei exatamente a diferença, mas eu sei que desde a época da Copa, a gente tem um monte de processos, alguns inclusive que foram denúncias daquele cidadão da Odebrecht, né, na delação, que ele cita aqui um monte de gente de Pernambuco, né, e são pessoas que hoje estão no poder e que desde aquela época, a Arena Pernambuco, e negócio de BRT, terminais, estrada que recebeu dinheiro, e isso tudo passou por questão de fórum para a Justiça do Estado, e a gente não tem informação de andamento desse processo. Pois é, a única coisa que eu vejo é a morosidade. Os atos ilícitos são os mesmos, claros e evidentes. Agora, em alguns processos, como é o caso da Arena, que você muito bem citou, da BR, acho que a Arena é o mais emblemático de todos, tem uma morosidade realmente que ajuda o réu. Mas eu não acredito que mude o resultado. Mas, como diz aquele ditado, que justiça que tarda falha, né? O fato é que nesses processos, talvez a Justiça tenha aprendido, né, com isso, e nesses processos eles não vêm conseguindo, e eu espero que continue assim, não tenho bola de cristal, mas continue assim, sem conseguir mudar a instância, porque foram utilizados, porque um dos critérios é o dinheiro que foi utilizado. E foi utilizado recursos do SUS, dos repasses federais, para tantos desmandos. Essa última agora, da compra de camas, é muito claro. É muito clara a utilização dos recursos federais e o processo ele é gritante. Deputada Priscila Krause, essa questão das camas, né? Qual é o dinheiro que teria sido desviado, que a Justiça está investigando na compra dessas 250 camas de hospital? Algo em torno de 650 mil reais, que diante do todo, né, parece troco, mas é muito dinheiro. Porque quando a gente vê aquelas cifras milionárias, mas é muito dinheiro. E o que é que acontece? Foram comprados, é como se você tivesse ido numa concessionária, ter comprado uma SW4 e lhe entregaram um golzinho, entendeu? Foi comprada uma cama de hospital high-tech, moderna, com todos os equipamentos, com conforto, um colchão apropriado, de colchão daqueles que evitam aquelas feridas nas costas, enfim, de hospital Albert Einstein, em São Paulo. Uhum. E aí entregaram aquelas camas básicas, sem colchão,
aquelas camas de antigamente que a gente vê em novela antiga, de hospital, em casa de saúde, que é aquelas caminhas de ferrinho, de tubinho, de ferro. Pronto, entregaram daquelas camas. Aí, em processo fraudado, também feito de trás para frente, né? Assim, depois de parte das camas entregues, pagas, sendo utilizadas, é que começaram a fazer o processo administrativo todo, de tomada de preço, de nota técnica para justificar a empresa, depois da cama sua fajuta, né, da cama fuleirinha, entregue, ainda fazem a nota técnica para justificar a cama melhor, né, porque você estava escolhendo, tudo de trás para frente, com uma empresa de uma capacidade pequena, capital social pequeno. Então, na verdade, Cardinal, quando a gente vai olhando as compras, quando a gente olha os mais de 100 processos de dispensa de licitação, quando a gente abre as auditorias do Tribunal de Contas, as auditorias do Tribunal de Contas, grande parte delas já estão concluídas e públicas. Então, qualquer cidadão que está nos ouvindo pode entrar no portal do Tribunal de Contas e encontrar essas auditorias e ler essas auditorias. São mais de 30 auditorias, de um total de 43, mais de 30 auditorias já foram concluídas. Quando a gente vê e analisa, isso a gente já percebeu nas denúncias que nós fizemos e veio ser confirmado pelas auditorias, é o mesmo modus operandi. Você tem processo de licitação fraudado, processo de trás para frente, você tem escolhas de empresas de pequeno porte, nada contra as empresas de pequeno porte. O problema é que empresas de pequeno porte é para prestar pequenos serviços, né? É para fornecer pequenas coisas em pequenas quantidades. Mas não, empresas de pequeno porte, que oferecem uma quantidade enorme de itens, desde medicamentos até insumos, luvas, máscaras, camas, respiradores, enfim. Empresas que não teriam essa capacidade operacional, empresas com indícios fortíssimos de sócios laranja, e processos que ou eles têm também indícios fortíssimos de superfaturamento, mesmo levando em conta a variação de preço na época auge da pandemia, e também um superdimensionamento de itens. Foram sendo comprados quantidades muito maiores do que aquelas quantidades que seriam necessárias para atender a pandemia no Recife. A gente fez um levantamento há um tempo atrás e tem itens que foram comprados e que esse levantamento, a gente volta a dizer, a gente faz em relação aos próprios números da prefeitura, que a prefeitura tem um sistema que dá o consumo mensal, né? Então a gente tem exemplos de coisas que foram compradas para 45 anos, para 23 anos, né? Então, assim, tubo endotraqueal. Foi comprado uma quantidade que dá para manter o consumo da prefeitura por 23 anos. E essa semana eu soube que um médico me deu a informação de que um tubo desse estava em falta no Hospital Alfa. Foi um suplício, né? Aquele caso do Propofol, as medicações que venceram no dia 30 de abril, esse medicamento, isso continua, foram compradas quantidades para 45 anos. E aí a Prefeitura do Recife, porque é mancomunada com o governo do Estado, diz que sacudiu 434 mil ampolas de Propofol na Secretaria de Saúde, que saiu desesperadamente distribuindo
no interior e em outros estados. A certeza da impunidade, da manipulação dos órgãos de fiscalização é muito grande. E não é bem assim, não. São muitas pontas soltas, são muitos servidores sérios nesses órgãos de fiscalização que fazem um trabalho respeitável. E eu realmente não acredito que isso não vai dar em nada, sabe? Deputado, olha, eu estou grato, vamos continuar acompanhando aí com a senhora, com os órgãos de controle, e vamos ver se vamos ter um resultado positivo para a população no final dessa situação, e exemplar também para que isso não volte a acontecer. Muito obrigado, viu? Um bom dia. Eu que agradeço mais uma vez, sempre à disposição, e eu costumo sempre dizer que a gente trabalha para que o pernambucano não seja vítima duas vezes. Vítima da pandemia e vítima da corrupção.